As motos mudaram. Os motores mudaram. As competições mudaram. Estamos vivendo uma verdadeira revolução no mundo da preparação. Eu e você sabemos disso. Todos os dias você escuta falar de novos produtos de alta performance, vê algumas marcas desaparecendo, fica sabendo de alguma oficina que fechou ou outras que estão surgindo. Mas tem algo que nunca mudou e nem nunca vai mudar. Daqui 5, 10 ou 50 anos, as pessoas vão continuar buscando maneiras de aumentar o desempenho dos seus motores. Sabe por quê? Todos nós somos movidos por adrenalina. Temos a necessidade de vencer e andar sempre na frente. E o que isso tem a ver com você? Você pode fazer parte dessa revolução dos supermotores, seja preparando a sua moto ou lucrando alto fazendo esse serviço para outras pessoas, sem nem precisar sair de casa. Tá interessado? Então vem comigo. Seja bem-vindo à Semana da Preparação. Eu sou o Fábio da NTR e antes de começar, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Dessa forma, você vai aproveitar ao máximo essas aulas. Bora lá que não leva nem 5 segundos. Todos os dias, seja no meu Instagram ou no WhatsApp, eu recebo mensagens de pessoas do Brasil todo me procurando para resolver o mesmo problema. Eles precisam de um preparador profissional para desenvolver um projeto e não encontram ninguém na cidade onde moram. Ou já fizeram algum serviço por lá e não ficaram satisfeitos com o resultado. Aí tem que buscar alguém de fora. Talvez você não saiba, mas atualmente a preparação de motores é um dos serviços mais procurados pela maioria dos jovens que compram uma moto. Mas está cada vez mais difícil encontrar bons profissionais para fazer esse serviço. E tudo isso porque a grande maioria dos preparadores acreditam que preparação é só aumentar a cilindrada que a moto vai virar um foguete. Mas é justamente aí que surge um problema muito sério. Provavelmente já aconteceu com você, ou você conhece alguém que passou por isso, de fazer um motorzão de qualquer jeito, tentar colocar o maior pistão que conseguir sem se preocupar com o resto, e poucos dias depois quebra tudo. Aí o preparador foi lá, montou mais forte, como eles gostam de dizer, né? E o que aconteceu? Quebrou de novo. E não é só isso que acontece. Ainda tem muita moto por aí que os caras preparam e ficam andando menos que o original. Chega a ser ridículo uma coisa dessa. Mas isso é mais comum do que você imagina. Eu sei que parece meio assustador, mas essa é a realidade de muitos preparadores que não sabem o que estão fazendo e acabam queimando esse mercado. Por isso que nesse ramo tem muita promessa e pouco resultado. Na preparação não existe mágica, não tem achismo e nem sorte. Para ter resultado, você precisa se dedicar e aplicar a técnica correta. É simples assim. E posso te falar, quem começar do jeito certo nessa área vai aproveitar a maior valorização de todas dessa profissão nos próximos anos. Mas mesmo que você nunca tenha pensado em se tornar um preparador profissional, mesmo que você não tenha oficina ou ainda que não tenha ferramentas, mesmo que o seu objetivo seja aprender apenas a como melhorar a tua própria moto, ou mesmo que você seja só um curioso que está querendo saber um pouco mais sobre o mundo da preparação, continua aqui comigo que ao longo dessa semana eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer para conseguir grandes resultados nos seus motores. Inclusive, eu vou começar um projeto de uma moto de rodovia durante as aulas e você vai entender como funciona todo esse desenvolvimento. Projetinho top, com pouca cilindrada e com potencial para passar de 200 por hora. E eu tenho certeza que essas aulas vão te ajudar muito e eu vou fazer seu tempo valer a pena. E no final dessa série, eu vou te convidar para fazer parte da primeira e única formação profissional em preparação de motores do Brasil. Mas calma que isso eu vou te explicar melhor nos próximos dias. Bom, agora que você já entendeu o que vai rolar aqui essa semana, vamos lá! Meu nome é Fábio Scaravonato e nos últimos 18 anos, aqui é onde eu passo a maior parte do meu tempo, desenvolvendo e testando motores preparados. Já desenvolvi e preparei motores de arrancada, moto velocidade, rodovia, trilha, velocross e muitos desses projetos ganharam corridas e campeonatos em vários lugares. Mas não pense que a minha carreira foi fácil ou que eu sou um privilegiado, nada disso. Deixa eu te contar uma coisa, provavelmente eu e você somos muito parecidos.
porque assim como você, eu também me interessei por preparação só para melhorar minha própria moto. Mas com o passar do tempo, eu fui pegando tanto gosto pela coisa que eu resolvi transformar o meu hobby em uma nova profissão. Eu comecei a trabalhar na oficina de motos do meu tio em 2002 e pouco tempo depois eu já me arriscava preparando os primeiros motores em casa depois do trabalho. Mas naquela época era bem complicado porque não tinha muita informação e o que tinha não era confiável. Aí o jeito foi aprender na base da tentativa e do erro. Só que isso tinha um problema, porque quando alguma coisa dava errado em um motor, ele quebrava. E eu perdia muito tempo para descobrir o motivo. Dava um baita prejuízo porque eu tinha que fazer tudo de novo. Mas nem sempre dava tudo errado. Eu lembro de uma vez que eu me dediquei tanto numa moto, eu passei a semana inteira trabalhando no desenvolvimento daquele motor e aí as coisas começaram a mudar. Eu já tinha participado de algumas provas de arrancada e nunca tinha ganho corrida. Só que nesse dia a parada estava diferente. Eu cheguei na pista mais confiante porque eu sabia melhor o que eu estava fazendo. E já nas primeiras puxadas eu entendi o comportamento da moto. Fui pro box, fiz alguns ajustes e voltei para a pista. E vi que a moto tinha melhorado demais. E eu estava realmente aplicando tudo que eu estava aprendendo. E a moto melhorava muito a cada puxada. Foi nesse dia que eu conquistei o meu primeiro grande resultado com a preparação. Eu ganhei a corrida, subi no lugar mais alto do pódio. E é muito louco ver o seu trabalho dando resultado. Se você já acelerou uma moto preparada e andou na frente, você vai entender o que eu estou falando. Naquele momento, finalmente eu entendi a importância de tudo que eu tinha estudado e de tantas noites trabalhando até de madrugada. Toda a minha dedicação na preparação daquele motor tinha valido a pena, e isso motiva ainda mais. Ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de fazer curso, me especializar e aprender com pessoas mais experientes, e isso me ajudou demais a evoluir e melhorar ainda mais os meus motores. E por que eu fiz questão de te contar tudo isso? É simples. Para que você entenda que o que eu vou te mostrar ao longo dessa semana não é achismo ou teoria furada de alguém que começou agora nessa área, mas sim de um preparador profissional com mais de 18 anos de experiência prática, desenvolvendo motor para competição em diferentes categorias. De um profissional que aprendeu fazendo e aplicando as técnicas centenas de vezes e que gerou muito resultado nas motos que preparou, mas principalmente que soube ensinar e ajudar milhares de alunos a se transformarem em preparadores profissionais e que hoje são respeitados na região onde trabalham. Como foi o caso do Beto, que começou do zero, sem muita ferramenta, na sala de casa e hoje ganha uma grana fazendo preparação mesmo sem ter uma oficina. Também tem a história do Daniel, que era pedreiro, só que sonhava em viver de preparação. E ele começou na garagem de casa, trabalhando à noite e pouco tempo depois abriu a própria oficina. Sem falar no Eduardo, que já preparava o motor, mas estava quase desistindo, porque não tinha resultado e estava cansado de ouvir reclamação de cliente. Depois que ele aprendeu e começou a aplicar esses 10 passos que eu vou te mostrar essa semana, a vida dele mudou e hoje ele é um dos preparadores mais respeitados da sua região. Eu ainda poderia citar diversos outros casos de alunos que hoje estão tendo muito sucesso na profissão e que, na minha opinião, é sem dúvida a mais lucrativa para quem trabalha com motos. E o fato é, todos eles estão ganhando dinheiro com isso, basicamente por dois motivos. Primeiro, eles enxergaram a grande oportunidade que é trabalhar com preparação de motos no Brasil, porque existe uma procura gigantesca desse serviço e existe pouco profissional especializado na área. Quem é realmente bom no que faz, se destaca e tem cada vez mais clientes, simples assim. E em segundo, porque os preparadores treinados por mim entenderam que na preparação, só aumentar a cilindrada não é suficiente. Beleza, mas se só aumentar a cilindrada não é suficiente, o que eu tenho que fazer? Calma, que até o final desse vídeo você vai entender que o aumento de cilindrada representa apenas um dos passos para preparar o motor. E se você souber trabalhar com outros passos, dá para ganhar potência sem aumentar a cilindrada. Na verdade, na minha visão, são 10 passos necessários para fazer uma preparação de alto nível. Porém, antes de entrar mais a fundo nesse assunto, antes de te apresentar todo esse passo a passo, eu preciso que você entenda o tamanho da oportunidade que você tem pelos próximos anos, se começar agora a se dedicar na preparação. Vem comigo. Como eu disse antes, todos os dias recebo mensagens de pessoas do Brasil inteiro querendo preparar motor. Talvez você já saiba que esse mercado de preparação de motos está em alta, que tem uma galera gigantesca procurando por isso. Agora pensa comigo, quem você acha que vai realizar todos esses serviços? Imagina se você pudesse ser o preparador de alguns desses motores, só uns 2 por semana, que dá para fazer tranquilamente em casa trabalhando à noite. E que o valor de cada preparação dessa gira em torno de 300 a 400 reais, isso só de mão de obra. Faça as contas. Só aí já daria para tirar uns 3 mil por mês, isso só trabalhando nas horas de folga. Eu tenho alunos que ganham até mais que isso, 4, 5 mil reais. O que você faria com um salário desses? Já pensou?
Seria top, né? E isso é perfeitamente possível, só depende de você. E não é só isso. Além de ganhar muito bem, outra coisa importante e que pra mim fez toda a diferença é trabalhar naquilo que a gente gosta de verdade, que é a preparação de motor. Agora, lembra daqueles 2 motivos? Então, o segundo motivo pelo qual aqueles preparadores que citei antes estão ganhando dinheiro é justamente que eles entenderam que não adianta só aumentar a cilindrada, lembra? E é justamente aqui que eu vejo que a maioria da galera tá batendo cabeça, porque muitas pessoas acreditam que é só a cilindrada que vai trazer mais resultado, e aí fica travado, sem saber o que fazer quando a moto não dá final, ou pior ainda, quando o motor quebra do nada. Por isso eu preciso que você entenda que existem outras maneiras de extrair potência numa moto. Quer um exemplo? Eu vou te dar 4 deles. Chega aqui que eu vou te mostrar no quadro. Obviamente, então, o primeiro passo, né, o primeiro exemplo disso é o aumento de cilindrada, tá? A gente deixa ele por primeiro apenas para exemplificar. É claro que aumentando a cilindrada você tem ganho, né, acréscimo de potência. Só que isso não ocorre especificamente em faixas de rotação que muitas vezes a gente precisa. Então a gente precisa de uma potência maior em alta rotação, só aumentar a cilindrada, isso não vai acontecer. Em muitos casos a gente chega a perder potência nessa faixa. Tá? Então por isso que é importante a gente estar atento a todos os outros passos. Esses daqui são pontos de melhoria que a gente pode fazer, alguns deles, né, são os 4 exemplos. A gente pode trabalhar em outras áreas ainda para ganhar potência, mas essas aqui são as principais. Então, com o aumento de cilindrada, a gente ganha potência, só que desloca para a rotação mais baixa. Isso é natural de acontecer, tá? Por causa de algumas limitações que a gente tem no motor, principalmente em cabeçote, comando de válvulas. Tá? Muitas motos ganham potência sem o aumento de cilindrada. Isso é simples, inclusive, de fazer, desde que a gente saiba trabalhar com os outros pontos de melhoria. Um exemplo disso, CB300, por exemplo, é uma moto que já é superdimensionada a cilindrada para o restante do conjunto do motor. Quando a gente quer ganhar alta RPM nessa moto, né, potência em alta, a gente já nem trabalha mais em cilindrada, a gente busca mais trabalhar em taxa de compressão, enquadramento de comando, a troca e a preparação de cabeçote. Já dá muito resultado. Essa moto aqui ganha fácil 10 cavalos ou até mais do que isso, sem mexer em nada em cilindrada. Tá? Em alguns casos a gente substitui o pistão por um outro modelo que possibilite um aumento de taxa de compressão, os ganhos são ainda maiores, vai potencializando isso, sem alterar a cilindrada dela, sem necessariamente colocar um kit de cilindrada maior nela. Tá, então, para quem está iniciando agora e não tem muita experiência com isso, o aumento de cilindrada ele consiste em aumentar o diâmetro do cilindro, né, colocar um pistão maior no caso, ou aumentar o curso do virabrequim, deslocando ali o curso do virabrequim, utilizando pino cursado, etc. Tá? Comprimento de biela é algo que não altera a cilindrada, tá? Algumas pessoas têm esse tipo de ilusão, né? Esse tipo de confusão de que aumentando o comprimento da biela a cilindrada aumenta, isso não acontece, tá? É apenas diâmetro e curso. Um outro ponto interessante de trabalho e que vem muita potência, só que novamente depende da utilização que essa moto vai ter, é a taxa de compressão. Então um aumento de taxa de compressão, ele não é proporcional, né? Aumentou X de taxa, ganha X de potência, isso não existe, tá? Cada motor vai trabalhar de uma maneira, porque geralmente não é só a taxa que a gente altera, né? São outros pontos também. Mas a taxa de compressão é um fator que aumenta consideravelmente a potência de um motor, tá? Então em equilíbrio com outras peças, a taxa muitas vezes ela acaba ganhando até mais potência de que aumentos moderados ali de cilindrada. Então em muitos casos a gente trabalha com uma taxa mais alta, mantém uma cilindrada mais baixa um pouquinho e trabalha mais forte em outros aspectos, tá? A taxa de compressão ela vai fazer com que acelere um pouquinho o processo de combustão, porque quando a gente aumenta a taxa, a subida do pistão, parte de compressão dele vai aquecer mais e vai ter um pouco mais de pressão. Então com isso a gente inicia antes um pouquinho o processo da combustão do motor. Isso ajuda demais. Obviamente que isso vai gerar mais calor no motor. Então não só tem um aumento de potência, como esse aumento de calor no motor, né, obviamente pelo aumento de taxa, a gente tem que estudar bem o caso que isso vai ser utilizado. Tá? Mas na maioria dos casos a gente consegue aumentar além do original até um determinado limite, porque a gente tem limitações até mesmo por combustível. Então, por exemplo, você vai utilizar gasolina, a gente tem um teto ali, um certo limite, digamos assim, para que não tenhamos problema no motor. Tá? Isso está ligado diretamente à resistência à detonação do combustível. Tá? Então, gasolina, a gente trabalha com números mais baixos, geralmente até 10,5. Tá? Não significa que seja um número mágico, limitante. É um fator de segurança que a gente utiliza, então, para a gasolina comum. Tá? Então, esse seria um fator de segurança. Tem casos que conseguem utilizar um pouco mais de taxa, mas aí já são exceções, né? Porque depende de algumas outras variáveis. Então, a taxa de compressão está ligada diretamente ao combustível. Então, um exemplo, né, para a utilização de álcool, etanol. Você não vai utilizar uma taxa de compressão igual da gasolina para utilizar etanol em um motor preparado, por exemplo. Tá? Por que você não vai fazer isso? E muita gente acaba errando nesse ponto. Eu vou utilizar 10,5, 11 de taxa e quero utilizar o álcool como combustível. Você não vai ter um aproveitamento desse combustível.
O etanol ele é extremamente resistente à detonação, então você consegue trabalhar com taxa de compressão bastante elevada. Só que o problema de você fazer esse trabalho de forma inversa, trabalhar com pouca taxa de compressão nele, na ilusão de que isso reduziria a temperatura do motor, vai acabar te trazendo um prejuízo, porque o álcool ele tem uma diferença em relação à gasolina na aceleração. Então é um combustível que, apesar de ter a resistência bastante elevada, né, à pressão e temperatura, consequentemente à detonação, é um combustível que ele demora um pouquinho para iniciar o processo de combustão dele. Então ele demora para começar a queimar. Depois que começou, beleza, é rápido, mas até começar é um combustível demorado, tá? Ele tem um retardo nesse processo. E se você não tiver uma taxa de compressão elevada, se você não elevar a pressão e a temperatura dentro da câmara para ele começar a entrar em combustão, é um motor que perde potência em relação à gasolina, por exemplo. Então você vai ter um alto consumo com pouca potência. Para trabalhar bem o etanol, acima de 12,5 de taxa, abaixo desses valores, a gente já tem um prejuízo muito grande. Obviamente, por essa grande resistência desse combustível, a gente conseguiria trabalhar ali com 14, 15 de taxa, seria bacana. Novamente, dependendo do projeto, dependendo da utilização dessa moto. Tá? Apesar dela depender do combustível, a gente tem que olhar o motor sempre num contexto. Tá? Tanto que tem vários pontos de melhoria. Então a gente tem que equilibrar em todos eles. Na parte de comando de válvula, então, um terceiro passo importante que a gente pode e deve trabalhar em motores preparados, tá? A gente não utiliza comando original de fábrica no motor que foi preparado. É a alteração então desse comando. A gente tem alguns aspectos no comando que se equilibram, digamos assim, com o restante do motor. A duração total do comando, o levante que ele vai gerar na válvula, né? O comando ele é responsável por controlar a abertura e o fechamento das válvulas. E também a quantidade que isso vai acontecer. Quanto ele vai abrir essa válvula e por quanto tempo ele vai manter ela aberta. É um fator fundamental no motor, que se a gente não souber trabalhar nessa questão, não souber ler esse comando, entender os eventos, entender a questão de levante, a gente não consegue ter um bom resultado. Fica naquela sempre, vamos testar, vamos ver, é sempre no teste sem ter entendimento de como ele funciona. Testes são válidos, são necessários, tá? A gente precisa realmente fazer testes, porque nem sempre aquilo que a gente imagina vai realmente acontecer e a gente busca entender o porquê que isso acontece. Só que o comando de válvulas precisa de um bom entendimento, tá? Para que você não dê um tiro no escuro, por exemplo. O comando está diretamente ligado a todas as partes do motor, né? Tanto o próprio nome dele já diz. Principalmente em questão de aumento de cilindrada e taxa de compressão em motores de uso diário, tá? Motores para você usar no dia a dia, você faz um aumento de cilindrada, se você não tiver a substituição do comando, principalmente nesse ponto você vai ter uma queda na rotação de potência máxima. Então se o teu motor vinha potência em 9.000 RPM, vai começar a vir em 8, 7 com aumento de cilindrada. Com a troca de comando, você consegue ajustar isso novamente para aquela antiga rotação, tá? Não só ele, tá? Outros pontos aqui fazem esse papel, mas o comando consegue fazer isso. Então a gente consegue transferir a faixa de potência, só que principalmente o comando auxilia demais no ganho de potência. Então os valores, os números de potência e o formato da curva de potência desse motor dependem diretamente do comando de válvulas. Muitas vezes, em algumas preparações, principalmente de motores 4 válvulas, um exemplo, CB300 ou até mesmo a Twister, mas mais focado na CB300, a gente faz um trabalho de cabeçote, aumenta um pouquinho a taxa de compressão, o comando de válvula seria ideal ser trocado. Em alguns casos, por falta até mesmo de recurso, né, limitação de orçamento, a gente acaba optando por um comando original, só fazendo o retrabalho de enquadramento. Ou, em alguns casos, uma moto toda original, CB300 mesmo, só o enquadramento de comando, para melhorar um pouquinho a alta rotação do motor. A gente consegue fazer isso mudando a posição do comando. Não são todas as motos que aceitam, mas motores que utilizam 2 comandos de válvula, né, um came para admissão e um came para o escape, a gente consegue fazer isso. Tá? São eixos independentes, a gente consegue trabalhar legal no enquadramento, mesmo que o comando seja original. Tá? Novamente, óbvio que se trocar o comando e adequar ele a todo o conjunto, melhor. Em alguns casos que não é possível, no enquadramento a gente transfere. Tá? Então a CB300 ela é bem conhecida por ter muita aceleração, muita força em baixa e média, e é um motor que morre muito cedo na alta. Enquadrando o comando a gente consegue melhorar essa questão. Tá? Não vai chegar a ser um motor realmente de alta, mas melhora essa questão. A gente desloca ali alguns RPMs, né, para que essa potência venha em giro mais alto. O uso que você vai fazer da moto é o que vai definir isso. E por último, né, parte de cabeçote. Né? Por último, em termos desses 4 passos, a parte de cabeçote, extremamente importante no ganho de potência e também deslocar essa potência para rotação mais alta ou mais baixa, dependendo do modelo de cabeçote que vai ser utilizado e o modelo de preparação que vai ser feita nele. Tá? Ele tem uma importância tão grande quanto o comando, está diretamente ligado ao comando também.
Mas basicamente o cabeçote vai fazer com que a gente tenha vazão de ar no motor. O comando determina o momento de abertura e o quanto vai abrir as válvulas. E o cabeçote seria uma parte de dutos, principalmente, né, câmara de combustão também, mas principalmente parte de dutos, onde a gente faz realmente ter essa vazão de ar, né? São os orifícios de entrada e saída do cabeçote. Isso é muito importante no ganho de potência. Um cabeçote mal feito, preparado da maneira errada, pode acabar com uma preparação que em teoria estaria no papel perfeita, né? Ou dentro daquilo que se propõe. Se você faz um cabeçote de maneira errada, pode matar todo o restante do serviço, tá? Da mesma maneira que um bom cabeçote pode ajudar muito o motor que ainda assim não está completamente dentro, né, de alguns padrões, um cabeçote melhora ele, mas não faz mágica. Nenhum desses pontos faz mágica. Nenhum deles sozinho e isolado vai transformar o motor, tá? Mas eles podem acabar piorando o motor, transformar para pior, se a gente não tiver alguns parâmetros, né, a seguir na preparação de todas essas peças, tá? Cabeçotes, a gente tem diferenças de cabeçotes com 2 válvulas no cilindro, 4 válvulas no cilindro. Isso altera um pouco o modo de preparação, porque, novamente, trabalha com vazão. O objetivo da preparação do cabeçote é aumentar a vazão dessa peça, tá? Para que a gente tenha um funcionamento do motor adequado àquele uso que a gente vai fazer. Então, a soma desses 4 aspectos, né, a gente consegue ter um grande aumento de potência, ou com apenas alguns deles em alguns motores, você consegue ter ganhos individuais. O ideal é que a gente some tudo isso com mais algumas outras alterações, tá? Então, como eu falei, as diferenças, né, de motores 2 válvulas e 4 válvulas relacionadas à vazão, tá, é por cilindro e não no cilindro. As válvulas estão sempre no cabeçote, tá? Então, o cabeçote serve para isso, para a fixação das válvulas e a passagem dos orifícios de entrada e saída. Então, a gente tem ou 2 válvulas por cilindro ou 4 válvulas por cilindro, tá? Hoje em dia é muito raro de acontecer 5 válvulas, existe, não nas motos de baixa cilindrada, em alguns casos existiam nas off-road, mas não é comum. E 3 válvulas também em motos mais antigas. Então, o normal é de 2 a 4 por cilindro aqui, no caso, fixados no cabeçote. Um exemplo de alteração de todas essas partes em pequena escala também acaba trazendo muito resultado. Motos que a gente fez muita moto com pouca cilindrada e alteração em todos os aspectos, ou até com cilindrada original. Então, só para citar um exemplo, twister com pistão 3 mm. Então, a gente aumenta 3 mm no pistão, só uma retífica é feita. A gente não precisa fazer encamisamento, então, uma trabalheira danada para colocar um pistão muito grande na moto. Então, aumenta pouca coisa o pistão, no caso dessa twister. Para trabalhar com etanol, taxa de compressão 12,5 a 13. Essa moto utilizando comandos com 250 graus, tá? Essa seria a duração total, o tempo que o comando mantém as válvulas abertas. Original em torno de 210, então um comando com em torno de 250 nessa preparação, porque a taxa aumentou bastante. Uma boa preparação de cabeçote, todo o conjunto do motor formado, o motor desse ganha 15 cavalos em cima do original. Tá? Então a gente tem 270 cilindradas mais ou menos, 280, e ainda consegue ter 15 cavalos a mais. Então é um motor que ele não chegou a dobrar, mas quase dobrar a potência, 70% a mais de potência, com pouca alteração de cilindrada. Tá? Isso aqui não é tudo, a cilindrada não é o fator determinante no rendimento, ele faz parte de todo o processo. Tá? Se eu tivesse apenas aumentado a cilindrada dessa moto, teria ganho 1 cavalo, 2 cavalos mais ou menos, aí não seria suficiente para ela passar de 200 km por hora, por exemplo, como foi o caso dessa twister que ela passava. Tá? Então tudo depende do seu objetivo. E lembrem sempre, a cilindrada do motor não é tudo, ela é apenas um dos passos, um passo importante, mas apenas um dos passos para você ganhar potência no motor. E mesmo sem o aumento de cilindrada, a gente consegue extrair muita potência e ter muito resultado desse motor. Dependendo do objetivo que o cliente tiver com a moto, ou que você tiver do uso dessa moto, esse aumento de cilindrada pode ser que não seja nem necessário. A gente consiga fazer só nos outros passos um ganho bastante expressivo de potência e de resultado no final. Esse conteúdo é muito valioso. E cabe a você decidir o que vai ser feito dentro das necessidades da moto e do orçamento disponível. E se você é o preparador, as regras são suas. É você que vai dizer quais são as peças que tem que montar. É você que dá o preço pelo serviço. É você que traz ideias que o dono da moto nem pensou. E é você quem vai liderar o projeto e será o responsável pelo resultado. Mas isso quase ninguém fala, certo? E quando algo sai errado, o que a maioria dos preparadores fazem? Põe a culpa na retífica, ou nas peças que deram defeito, ou no cliente que não sabe acelerar. Mas são raros os que assumem quando cometem um erro por falta de conhecimento ou até por negligência. E é por isso que eu defendo que preparador profissional é aquele que sabe exatamente o que fazer e como fazer para chegar no melhor resultado possível.
Inclusive, foi essa mentalidade que fez eu vir aqui compartilhar com você ao longo dessa semana os 10 passos que você precisa seguir para aumentar a potência e a velocidade de qualquer motor. E sim, no final dessa semana eu vou te convidar para andar comigo na preparação de alto nível. Mas até lá, aproveite para aprender o que realmente faz a diferença em um motor preparado e na vida de um profissional da área. E se você ainda está na dúvida se preparação é para você, se isso tem futuro, saiba que estamos só no começo e essa profissão vai crescer muito nos próximos anos e quem começar agora vai levar muita vantagem. Eu posso até não saber qual moto será a melhor para preparar em 2050, mas eu tenho certeza que nós vamos preparar. E a melhor parte é que essa é uma profissão sem fronteiras, que permite você ter clientes aí no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e em todo o país, que é o que acontece comigo e com muitos dos meus alunos. É uma profissão que você pode trabalhar sem sair de casa, mesmo que já tenha outro emprego. Você não precisa de muito espaço e nem de muitas ferramentas. Mas, sempre tem um mas, né? Tudo isso só é verdade, só vai acontecer realmente se você se profissionalizar, se dedicar e aplicar as técnicas corretas. E a melhor maneira de começar a fazer isso é seguindo os 10 passos, um por um. Por isso eu dividi a explicação desses 10 passos ao longo das aulas da semana da preparação. Dessa forma, você vai precisar ficar comigo a semana toda para ver esse quebra-cabeça todo se formar. E de uma coisa eu tenho certeza, vai valer a pena você assistir. Eu vou te dar uma primeira amostra do que vem por aí. O primeiro passo é definir o projeto que a gente vai montar. Por exemplo, qual é o objetivo do cliente? Como ele vai usar essa moto? Onde ele vai acelerar? Quanto que ele está disposto a investir? Qual é o prazo para fazer esse serviço? Essa é uma das partes mais importantes para a gente começar do jeito certo, entender a necessidade do cliente e o tipo de uso dessa moto. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui com esse motor. Nós vamos fazer o desenvolvimento dele juntos. Então, para entender o que aconteceu aqui, o cliente chegou para a gente, falou, olha, eu tenho a motinha aqui, eu tenho um objetivo com ela, só que eu tenho algumas limitações, né? Então, conversando com ele, a gente conseguiu entender, ele nos falou das limitações que ele tinha nessa moto. Ele não vai usar a moto no dia a dia, não vai usar essa moto para ir para o trabalho. Isso aqui vai ser uma moto para curtir, andar final de semana. Então esse é o primeiro ponto. Então eu já tenho uma informação valiosa aqui, que essa moto não vai ser usada no dia a dia. Segunda questão, ele não quer exagero em cilindrada. Ele não quer preparar uma moto com 250, 300 cilindradas. Ele gosta de motor com menos cilindrada e bastante rotação. Ele gosta de motor de alta. E com um objetivo muito definido aqui. Ele quer chegar em 200 por hora. Então ele falou, é possível fazer dessa maneira? Eu falei, dependendo do trajeto, como vai andar, é possível fazer. Com pouca cilindrada, chegando nesse resultado de 200 por hora, sem ser uma moto para uso no dia a dia. E aí, por final, a questão de orçamento. O dinheiro, né, o orçamento disponível para realizar esse projeto. E aí a gente conseguiu encaixar tudo isso com ele para poder desenvolver o projeto dessa moto, que é o que a gente vai mostrar para vocês. Bom, agora já sabemos o tipo de motor que a gente vai preparar. E eu já estou com a ideia do projeto todo aqui na cabeça. É só passar ele para o papel e na próxima aula você vai saber exatamente o que a gente vai montar. Eu vou te explicar quais são os principais fundamentos, cálculos, técnicas, o que você precisa aprender e que vamos aplicar aqui nesse projeto, que eu tenho certeza que vai dar bom. No segundo passo, vamos escolher as peças dele. Se você tem muita dúvida e se sente meio perdido na hora de escolher o que montar no motor, é só trazer papel e caneta que eu vou passar todas as peças na sequência aqui que a gente vai usar. Já o terceiro passo é sobre os cálculos que a gente precisa fazer para garantir que as peças estão certas e que o motor vai ficar equilibrado. Eu vou te passar uma lista de cálculos na ordem que você precisa fazer. Aí no quarto passo, vamos falar sobre as folgas e limites de segurança do projeto. Você sabe quais são esses limites e como fazer isso? Pois é, a maioria não sabe mesmo. E é justamente aí que acontece a maioria das quebras. E olha que esses são apenas os 4 primeiros de 10 passos de um projeto de preparação. Vem muita coisa boa por aí. Mas agora estamos chegando ao final da nossa aula, da semana da preparação. Me diz aí, o que você achou? Curtiu? Então, para a gente fechar com chave de ouro, eu vou lançar um desafio para a galera que está no grupo do WhatsApp. Se você ainda não está lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. Entra lá que eu vou passar as instruções só para quem estiver no grupo. Então é isso. A gente se vê amanhã às 8 da noite na segunda aula da semana da preparação. Tamo junto!